Paz do Senhor, alunos. Esta é mais uma aula de missiologia, aula gravada do curso básico da FAESP. Nós, na última aula, tivemos um número grande de ausência de alunos e por isso foi necessário gravar esta aula, porque nós já estamos no capítulo 4 da nossa matéria, nossa disciplina de missiologia, Bíblia, o livro missionário. Anteriormente, no capítulo 1, 2 e 3, nós definimos alguns termos, missões, teologia bíblica de missões, a importância de se ter uma teologia de missões, porque missão tem que estar ligada à teologia, porque a teologia de missões exige que o evangelho seja pregado, o conteúdo do evangelho, falamos sobre o conteúdo do evangelho e falamos sobre a forma da pregação do evangelho. Definimos os termos, missões, missiologia, sua importância. Vimos também o que é missão, porque a missão ela pertence a Deus, é de Deus a missão de evangelizar, de reconciliar. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, portanto essa missão pertence a Deus e ele permite que nós participemos dessa missão fazendo missões. E missões nós podemos fazer de várias formas, evangelizando, pregando, ensinando, discipulando, várias maneiras. Definimos o que é evangelização, é a pregação do evangelho, e cristianização é o discipulado, ou seja, fazer discípulos, fazer cristãos. Falamos sobre, no capítulo 3, o Deus das missões, porque a missão começa em Deus, ele foi o primeiro missionário, quando lá no Jardim do Éden, Gênesis 3:15, Deus disse que da semente da mulher levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15 é o proto-evangelho. Ele estava falando que Cristo no Calvário golpearia a cabeça da serpente, ferindo de morte a Satanás, mas com o sofrimento dele, com sua morte, porque Cristo não realizou a obra do Calvário sem sofrimento. Então, esse sofrimento de Jesus foi a mordida da serpente no seu calcanhar. Então, Cristo foi o maior, Deus foi o primeiro missionário, Cristo é aquele que executa a salvação e o Espírito Santo é o atualizador de missões. Então agora chegamos no capítulo 4, porque temos só 2 aulas presenciais. O capítulo 4, que o tema é Bíblia, o livro missionário. Meus irmãos, a Bíblia ela pode ser resumida como o livro que narra Deus à procura do homem. Em toda a Bíblia, Deus sempre esteve à procura do homem. E em sua totalidade, a Bíblia tem apenas uma intenção: salvar a humanidade. A natureza da missão não pertence ao homem, como já dissemos, e sim a Deus. E por esta razão que a Bíblia recebe o livro missionário, o título de livro missionário. Sem a Bíblia, evangelizar o mundo seria impossível. Sem ela, não teríamos nenhum evangelho para anunciar às nações. Então, o grau de comprometimento de uma igreja com a evangelização, ele é medido pela convicção que essa igreja tem de que a Bíblia é a autoridade para a pregação do evangelho. Quando não se crê nisso, se tem problemas da evangelização. Então, a Bíblia é a autoridade na pregação do evangelho. Sem a Bíblia não haveria pregação do evangelho. O conceito de missões, então, ele está em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então nós vamos procurar, na maioria dos livros do Antigo e do Novo Testamento, o conceito missiológico em cada um deles, começando pelo Pentateuco, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem, começamos por Gênesis. Gênesis é o livro das origens, a criação de tudo. Então, o tema do Pentateuco em Gênesis é origem, criação, queda e redenção, como está lá no nosso livro.
Criação, queda e redenção. Criação por quê? Através da criação, Deus toma para si o direito à vida do homem. Deus tem o direito de governar sobre todos os povos. Muitas vezes nós vemos pessoas que se escandalizam dizendo: mas Deus mandou Josué matar o povo que estava na terra prometida. Deus, quando fere, quando mata, quando ordena a matança, a morte, ele está apenas usando o direito que tem sobre a sua criação, porque Deus é quem dá a vida e é só ele que pode tirar a vida também. Então, através da criação, Deus tem o direito de governar sobre todos os povos. Qual é esse meio? A criação. Deus criou o homem como alvo do seu amor e agente da sua missão no mundo. Primeiro ponto, criação. Segundo ponto, queda. O pecado trouxe consequências terríveis a toda a criação, principalmente porque ele é contrário a Deus, o pecado. E em Gênesis surge o proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15. Então a salvação passa a ser necessário a partir da queda. Então a mensagem do evangelho deve conter o anúncio do estado do pecado do homem, para que ele perceba a grandeza da salvação. Muitas vezes nós vemos que existem pessoas da igreja que eles não dão muito valor para a salvação. E pessoas que dão muito valor. E geralmente aquelas pessoas que estão na igreja, filhos de crentes, eles não dão tanto valor à salvação. Como aquela pessoa que estava no mundo e sofreu muito, e passou por muita dificuldade, ele chega na igreja quebrado, destruído. Depois que ele se converte, ele dá mais valor para a salvação do que aquele que já estava na igreja. Porque ele sabe de onde Deus o tirou, ele sabe do lugar onde Deus o livrou e ele não quer mais voltar para lá, então ele valoriza a sua salvação. Ao contrário, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a pessoa, o filho de crente, está na igreja e ele não valoriza o lugar onde ele está. Então, criação, queda. A pregação do evangelho, então, é necessária para o homem, a partir da queda, para que ele perceba a grandeza da salvação. E lá em Abraão, vemos o interesse de Deus em estabelecer um povo, por meio do qual todo o evangelho chegaria a todo mundo. Então, às vezes nós vemos pessoas que dizem assim: então quer dizer que a salvação dos gentios é porque os judeus não quiseram? Não, não é nada disso. O plano original de Deus, no coração de Deus, a vontade de Deus, é que Israel fosse uma agência missionária e de Israel o evangelho partisse para todo mundo. Mas os judeus não quiseram. O apóstolo João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esses três conceitos, criação, queda e redenção. Vemos a redenção na figura de Moisés. E vemos esses três temas, criação, queda e redenção, na saída do povo do Egito. Porque o Egito é uma figura do mundo. O Egito. Faraó é uma figura de Satanás. E a saída do Egito é a conversão do homem. E a passagem pelo Mar Vermelho, o seu batismo. Então o homem saiu do domínio de Satanás, que era Faraó, vivendo no mundo, que era o Egito, libertado por Moisés, que é uma figura de Cristo, e o povo passa o Mar Vermelho, por baixo do Mar Vermelho, e é batizado ali então, figurando então a conversão, a libertação do mundo, das garras de Satanás, e o batismo nas águas para entrar na terra prometida, que é o céu. Então nós vemos no Êxodo uma figura da salvação. Então Moisés é uma figura de Cristo, que liberta seu povo. E lá no Êxodo, depois de 400 anos, o Êxodo mostra a saída de Deus
a saída do povo de Deus do Egito, como o povo saiu do mundo. Já no livro de Levítico, Levítico fala, o tema missiológico de Levítico é habitação de Deus, porque em Levítico Deus exigiu a construção do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo, que a palavra tabernacular é habitar. Então Deus veio habitar com o seu povo, entre o seu povo, através do tabernáculo. E o tabernáculo apontava para Cristo. Então a maneira de Deus habitar no meio do seu povo é através de Cristo, que é a habitação de Deus. Deus tem intenção de reatar o relacionamento com o homem. Isso é só possível através de Cristo. E o tabernáculo apontava para Cristo. Já no livro de Números, é o livro dos censos, da contagem, o seu início se dá no Monte Sinai, por ocasião da entrega das leis, onde o povo de Deus é chamado a renovar a sua aliança com Deus. O povo estava na iminência de conquistar a terra prometida e, por esta razão, a população toda é contada. Em Números, Deus ordena também que se levante a serpente de bronze. E o evangelista João, lá no capítulo 3, no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, ele menciona a serpente. Ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. O que tem a ver Jesus Cristo com a serpente no deserto? É interessante essa comparação, porque o povo no deserto murmurou de Moisés, Deus enviou as serpentes, as víboras, para picar o povo. Então, num dia só morreu quase 10.000 pessoas. Então, o povo clamou a Moisés para que pedisse a Deus para parar a matança. Deus, então, disse para Moisés que iria parar a matança, a infestação das víboras, contanto que Moisés fizesse uma haste de metal, de bronze, e levantasse nessa haste uma cobra, uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhassem para as serpentes, eles seriam curados do veneno que estava matando o povo, o veneno das cobras, a picada da cobra. Então, veja que o símbolo da medicina interessante é uma serpente, É da serpente, é do veneno da serpente que se faz o antídoto para o próprio veneno da serpente. Então, o que sai das garras da serpente é usado como antídoto para a picada da própria serpente. Então, a maneira de combater o veneno da cobra, a serpente, é o próprio veneno da serpente. Então, a haste era levantada e as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas. Então, quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, o que saiu de Cristo é o antídoto contra o veneno que corre nas veias do homem, que é o pecado. Da mesma forma, só que de Cristo não saiu o veneno, mas saiu o seu sangue. Então, o sangue de Cristo que jorrou na cruz do Calvário é o antídoto para combater o veneno que corre nas veias do homem, que é o pecado. Por isso que aquele que olhar para Cristo na cruz do Calvário com fé será salvo, anulará o veneno que corre nas suas veias, que é a maldição do pecado. Isso está lá em Levítico. Aliás, em Números, Então, em Números, a mensagem é o direito às bênçãos concedida pela graça e a mensagem da salvação, que livrou o homem da maldição do pecado. Já em Deuteronômio, que traz a morte de Moisés, seus discursos finais, no momento em que antecede a entrada do povo na terra, Moisés reúne o povo e lembra-os da lei e do poder de Deus. A palavra Deuteronômio quer dizer repetição, segunda repetição das leis. Essa lembrança pode ser comparada ao discipulado. Uma das tarefas missiológicas da igreja é o discipulado. Assim como Moisés relembrou a lei ali para o povo e o compromisso deles com a lei, o discipulado também é uma maneira de se reafirmar o compromisso que se tem com Cristo, através da lembrança do Evangelho. Então,
Moisés pode ser comparado assim, a obra de Moisés ali é comparada ao discipulado que a igreja exerce. Passando então do Pentateuco, entramos nos livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então são os livros históricos. Também nos livros históricos há um conteúdo missiológico em cada um deles. Vamos falar cada um deles. Primeiro, Josué. A ênfase missiológica de Josué é enfrentar as oposições dessa terra e permanecer-se fiel a Deus e à sua lei. Enfrentar as oposições dessa terra e permanecer fiel a Deus e à sua lei. No livro de Juízes, o tema é o intento de Deus em dominar seu povo, em governar seu povo. Em Ruth, o conteúdo, a ênfase missiológica lá é uma gentia introduzida no povo de Deus, demonstrando então o interesse de Deus em salvar povos de todas as nações. Já no livro de Esther é o contrário, né? É uma judia que trabalha para o resgate de todos. Deus está trabalhando para resgatar homens, sejam judeus ou gentios. Este é o tema de Esther. Deus trabalha para resgatar homens, sejam judeus ou gentios. E assim é o conteúdo missiológico que está contido nos livros históricos. Agora vamos para os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Nos livros poéticos, começando por Jó, Jó mostra que Deus é soberano. Ele nunca perde o controle e no tempo certo se manifesta como aquele que governa sobre tudo e todos. No livro de Salmos, o tema é o Deus que deseja salvar e salva. No livro de Provérbios, o tema é o temor do Senhor e o papel da sabedoria nos diversos aspectos da vida. E a ênfase missiológica também é que Israel deveria atrair as nações para que conhecessem o Altíssimo. Já em Eclesiastes, o tema é Deus se coloca como o único que pode resolver as questões tão profundas e inerentes ao ser humano. No livro de Cantares, então, encerrando os livros poéticos, o tema é a demonstração do amor divino pela humanidade e seu interesse em resgatá-la. Passamos então agora para os profetas. Os profetas são divididos entre maiores e menores, mas eles recebem esse nome não pela altura deles, mas pelo tamanho do livro. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. E os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, os profetas, principalmente vamos destacar Isaías, né? A sua experiência pessoal demonstra a ênfase da salvação, a mecânica da salvação. Porque Isaías, quando se aproximou de Deus, o primeiro efeito da aproximação do homem com Deus é reconhecer o pecado dele, e Isaías reconheceu exatamente isso. Então Deus restaurou, enviando o anjo para que tirasse como a tenaz uma brasa do altar e tocasse nos seus lábios. Então ele foi purificado. À medida que ele foi purificado, ele logo disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, respondendo à pergunta de Deus: quem a enviaremos? Quem há de ir por nós? Então Isaías, depois de restaurado, ele sentiu-se já pronto para ser um missionário. Então vejam, o homem que estava prestes a morrer, achando que ia morrer por causa do pecado, agora é restaurado por Deus, é Deus quem providencia a salvação. Outra verdade importante lá de Isaías, no capítulo 6, é Deus que envia, que salva, que restaura e que envia o homem para a pregação do evangelho, para ser um missionário. Em Oséias, o tema é um amor além da nossa compreensão a todos os povos. Em Amós, um amor além dos limites humanos.
E em Abacuque, o tema é um Deus universal. Lembrando daquele versículo tão famoso de Abacuque, né? Abacuque 2:14. Como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do poder de Deus e da glória do Senhor. Então, o plano de Deus é universal e não restrito a um povo. Encerrando assim, um comentário sobre a ênfase missiológica nos livros do Antigo Testamento. Próxima aula nós vamos falar sobre a ênfase missiológica nos livros do Novo Testamento. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.